aliás, segundo o levantamento feito pela Folha, o Barroso, ele participou só no mês de maio, tá, de seis eventos organizados ou financiados por empresários com interesses em processos que correm no Supremo. Presidente do STF, do CNJ, né, o nosso ministro Bosta Nova, né, o Barroso, né, e segundo o levantamento feito pela Folha, o Barroso, ele participou só no mês de maio, tá, de seis eventos organizados ou financiados por empresários com interesses em processos que correm no Supremo. Você está vendo que a falta de vergonha na cara não é o problema do Barroso, porque ele tem muita falta de vergonha na cara. Aliás, do mesmo jeito que a verba volet, a verba voa em Brasília, a falta de vergonha na cara é a própria cara do Barroso. Esses encontros aconteceram no Brasil e também em Nova York, como no Lead Brasil. O STF tem defendido a presença dos ministros nos eventos sob o argumento tosco, pornográfico, de manter diálogo com todos. Ah, vá, tá, acredito. Né? No sábado, aliás, teve um evento realizado pela Esfera Brasil. O que é Esfera Brasil? Quer dizer que o Brasil um dia foi fera, agora já não é mais, então é uma esfera. Né? Lá no Guarujá, o Barroso ele reagiu à repercussão negativa da sua participação em encontro com empresários e disse que se ele não pudesse se relacionar com quem tem dinheiro, quer dizer, com quem tem interesses no STF, teria que viver trancado em casa. Olha, uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Vamos ouvir aí o que disse o Barrosinho. Eu queria dizer aqui que todo mundo tem interesse no Supremo. Quando eu recebo prefeito, tem interesse no Supremo. Quando eu recebo deputado, tem interesse no Supremo. Quando eu falo com o presidente da República, tem interesse no Supremo. Quando eu converso com o presidente da Câmara dos Deputados, a quem quero muito bem, ele tem interesse no Supremo. O presidente do Senado, a quem também quero bem, tem interesse no Supremo. Os indígenas têm interesses no Supremo. Todo mundo tem interesse. Os sindicatos têm interesse no Supremo. Os advogados têm interesse no Supremo. Portanto, se eu não pudesse me relacionar com quem tem interesse no Supremo, eu ia ter que ficar trancado em casa. Mas quando eu me reúno com empresários, como nessa conversa aqui sobre o Brasil, as pessoas dizem, está lá porque deve ter algum interesse dos empresários no Supremo que eles estão lá tentando fazer algum tipo de convencimento. E, portanto, é uma visão de negatividade, não é só sobre os ministros do Supremo, é sobre os empresários, porque quando eu converso com o índio não tem nenhum problema. Deixa eu falar uma coisa. Eu não vou pedir para ninguém comentar, porque o que me interessa é o que veio na sequência. E eu não vou pedir para ninguém comentar, porque eu acho que ninguém precisa se colocar na posição que eu vou me colocar agora, neste exato momento. Eu queria dizer ao Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo, mas que é um usurpador do Supremo, porque torna o Supremo um tribunal de exceção, um tribunal criminal. Um tribunal criminal não como os tribunais criminais que julgam crimes, mas um tribunal que comete os crimes. O Brasil, eu já disse aqui, na semana retrasada, quando trouxe doutrinas da época das ordenações alfonsinas, o Brasil foi descoberto em 1500. E Portugal passou a comandar essa terra, inclusive juridicamente. Em 1500 existiam as ordenações manuelinas. O rei Dom Manuel, ele fez um conjunto de todas as normas que regulavam a vida no Reino de Portugal e elas então eram aplicadas à colônia. Depois nós tivemos uma nova compilação que foram feitas à ordem do rei Dom Afonso. E as ordenações manuelinas passaram a se chamar ordenações alfonsinas. Aí depois das alfonsinas, na época de Dom Filipe, elas se tornaram as ordenações filipinas. E as ordenações filipinas, em Portugal, elas vigeram até cerca de 1890, porque entrou em vigor lá o Código Civil Português, uma nova Constituição, mas aqui no Brasil, muito embora
nós já fôssemos independentes de Portugal, quando a independência se dá com Dom Pedro I, por falta de ordenamento jurídico, ficaram valendo no Brasil as leis, as normas, as regras, as penas previstas nas ordenações filipinas. E como o Brasil, exceto ter Constituição, não tinha um Código Civil, as ordenações filipinas no Brasil continuaram valendo até 1916, quando surgiu o primeiro Código Civil, que vigiou no Brasil até 2002, porque em 2003 entrou em vigor o Código de 2003, que é uma atualização do Código, do ótimo Código de 16, e agora o Congresso está tentando destruir tudo que existe de jurídico no Brasil com esse projeto de Código Civil que está para ser aprovado, que é uma vergonha, que é um verdadeiro crime, que é a verdadeira coroação do Império Napoleônico da juristocracia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as ordenações no Brasil, elas vigeram até 1916. Em Portugal, mais de 20 anos antes elas pararam de vigiar, mas aqui elas vigiam. Essas ordenações, elas eram comentadas por juristas, e eu trouxe aqui uma vez um comentário de 1731, do jurista Emanuelis da Silva, e li o trecho em latim, e desde as ordenações, quer dizer, desde sempre no Brasil, vige o princípio da imparcialidade jurisdicional. O juiz ele tem que ser circunspecto, o juiz ele tem que ser imparcial. E quando o Barroso fala isso no Guarujá, eu posso dizer com toda tranquilidade ao Barroso, a quem já chamei de bossa nova, porque ele vilipendia a bossa nova quando canta, não homenageia, eu posso dizer que o Barroso é um canalha. É um canalha. É um canalha porque ele usa um argumento falso para dizer às pessoas do Guarujá e se gaba de ser mentiroso. Ele diz: todo mundo tem interesse no Supremo. Os índios têm interesse, os advogados têm interesse, empresários têm interesse, promotores têm interesse, prefeitos têm interesse. Claro que sim, todos têm interesse no Supremo, é claro. Mas ele pode receber advogados, empresários, promotores, prefeitos, indígenas, dentro do seu gabinete do Supremo, com hora marcada, com nome registrado, e não sair para eventos pagos por quem tem interesse no Supremo, com jantares pagos por quem tem interesse no Supremo, em jantares que não estão na sua agenda, em jantares que não estão nos autos, em despachos que não são despachos, são verdadeiras formas de corrupção. Então, Vossa Excelência, excelência não excremência, é um corrupto e, o que é pior, desinforma uma população que não tem capacidade de compreender como se dão os trâmites jurisdicionais no Brasil, que são complexos, e Vossa Excremência reduz e tenta fazer a sua corrupção jurídica passar por algo banal no Brasil. E se tivesse no Brasil, lembra que tinha som livre no Brasil? Se tivesse a gravadora Som Deus Me Livre, o Barroso podia até gravar um disco, porque no encerramento do evento, né, no Guarujá, o Barroso interpretou a canção Amor Perfeito, de Roberto Carlos, junto com Bel Marx, ex-vocalista do Chiclete com Banana. Ao lado de Barroso estava sua namorada Rita Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, que também soltou a voz. Vamos ver esse trecho. Eu não vou saber que a luz do mar, sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me viver, sem seu carinho, amor, sem você, sem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração, já não importa quem errou. Eu tenho vergonha. E você, João Belucci? E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade,
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.